Boa noite a todos. E a música que acabamos de cantar diz: falar com Deus. É o que precisamos, né? Quanto mais a volta de Jesus se aproxima, mais precisamos falar com Ele, né? Estar em íntima comunhão, em contato direto com o Senhor. Vamos fechar os olhos mais uma vez e orar novamente? Querido Deus, bondoso Pai, que estás no céu, te agradecemos pela honra e pelo privilégio de estarmos em Tua casa de oração. Que Teu Espírito Santo me use, que a palavra falada venha do Teu santo trono de graça e preencha o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir para vocês abrirem a Bíblia no livro de segundo livro de Crônicas, que vamos ficar neste livro, no capítulo 20, que fala sobre oração. Como hoje é um culto de oração, temos uma história que eu gosto muito, um exemplo de oração, de petição, que nos ensina algumas lições preciosas. Eu coloquei como título Vitória por meio da oração. Já abriram 2 Crônicas 20? Ok? Neste capítulo da Bíblia, vemos a impressionante vitória do povo de Judá sobre uma grande coalizão inimiga, uma grande multidão de povos que se uniu para guerrear contra o povo de Deus. São 3 povos, né? Os amonitas, os moabitas e os do Monte Seir. Eles são conhecidos assim. O povo que mora no Monte Seir se juntou com os moabitas e os amonitas para guerrear contra o povo de Deus, a tribo de Judá. E essa história impressionante, né, sobre essa coalizão inimiga, que por meio da fé, oração e adoração, ensinando lições, nós aprendemos neste capítulo, aprendemos lições sobre como buscar a Deus em tempos de crise, confiar que a batalha é do Senhor e que o louvor pode preceder a ação divina, resultando em livramento sem necessidade de intervenção humana, um exemplo poderoso de como Deus age quando o povo se volta para Ele. Então, obrigada pela água aqui, irmã. Qual é o contexto, né? Eu já dei uma iniciação, já fiz uma iniciação, mas eu vou repetir o contexto da história. Os amonitas, os moabitas e o povo do Monte Seir se levantam contra o rei Josafá, né? E o seu povo, que se encontra sem recursos humanos e bélicos, ou seja, o povo de Deus na época era em menor número em relação à coalizão dos inimigos de Deus. Ou seja, podemos dizer assim, 30% de recursos humanos para 100% do povo inimigo, né? Então, humanamente falando, eles não tinham condições de vencer. Eles iriam ser derrotados se Deus não viesse ao socorro deles. Mas Deus veio ao socorro depois que o rei Josafá, vamos ver aqui no segundo verso aí, informaram a Josafá que esse povo vinha contra eles. E então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto, já está em Azazon Tamar, isto é, em Engedi. Alarmado, versículo 3, alarmado, Josafá decidiu, o que ele fez? Consultou ao Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá.
Gente, quando vem um problema na sua vida, uma dificuldade, qual a primeira coisa que você pensa em fazer? Orar, buscar a Deus. Quando eu era adolescente, eu vendo os jovens ali, e eu estava com um problema, e eu falava na igreja, olha, eu estou com um problema assim, assado. Aí os adultos diziam assim, jovem, por acaso tem problemas? Que conversa é essa? Já se viu adolescente ter dificuldade na vida, problemas, necessidades? Eu ficava muito chateada com aquilo, muito brava. Todos nós temos, né, nossas gigantes a vencer, nossos desafios, nossos problemas. Nunca diminua o problema do seu semelhante. Nunca diminua a dor que ele sente. O problema dele, na sua visão, pode ser pequeno, mas para ele é enorme. Então, vamos respeitar a dor do nosso semelhante e aprender a orar uns pelos outros. E Josafá, ele buscou a Deus. No versículo 3, né? Josafá decidiu consultar o Senhor, proclamou jejum. Tem coisa que a gente precisa fazer jejum, oração, vigília, se quiser vencer. Não é só oração aqui no culto de quarta-feira e pronto, não. É levar a sério mesmo. A gente quer vencer as dificuldades da vida, mas não tem coragem de buscar a presença de Deus todos os dias. Todas as manhãs, no final da tarde. Assim como Daniel orava amanhã, meio-dia e à noite. E Daniel venceu, e outros, porque faziam isso, gente. Porque buscava Deus constantemente, oravam sem cessar, como disse o apóstolo Paulo. Vocês acham que quando Daniel foi jogado na cova dos leões, e o leão, Deus fechou a boca do leão, protegeu e salvou a vida de Daniel, foi assim do nada? Não, Daniel já vivia em oração, em consagração, em busca da presença de Deus. Ele vivia debaixo das asas do Senhor, e ali Deus o protegeu. Amém? Então a gente tem que... Eu gosto muito dessa história aqui de 2 Crônicas, porque é um exemplo para mim. Quando eu penso em lutar e vencer por meio da oração, eu lembro da história de Josafá. Ele buscou, ele clamou, ele jejuou. Então aqui... A atitude de Josafá, eu listei algumas atitudes. Ele buscou a Deus em oração e jejum. Foi no versículo 2 que a gente acabou de ver. Ele foi humilde como rei e fez confissão. Vamos ver os versículos 6. Versículo 6, ele fez uma oração, né? Ele chamou todo o povo ali no pátio do palácio e convocou o povo para orar. Olha, vamos orar junto comigo, vamos jejuar, porque para que Deus possa nos proteger e nos salvar desses inimigos. E a oração dele dizia assim no versículo 6: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Primeira coisa em nossa oração, a gente tem que lembrar de exaltar a Deus, igual ele fez. Exaltar o nome de Deus. Quais foram as palavras dele? Tu dominas todos os reinos do mundo. Uma coisa que a gente não pode esquecer. A vida está ruim aqui nesse mundo? Está difícil? Guerras, fomes, que mais? Doenças e por aí vai. Mas não podemos nos esquecer que Deus domina todos os reinos do mundo. Deus está no controle. E por mais difícil que a vida esteja, nós podemos confiar em Deus de que isso vai passar, que o mal neste mundo vai acabar. E aí ele diz mais no versículo 7. Ainda no versículo 6, no finalzinho. Ninguém pode opor-se a ti. Versículo 7. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes desta terra perante Israel, o teu povo, e deste para sempre aos seus descendentes do teu amigo Abraão? Versículo 8. Eles têm habitado nela e nela construíram um santuário em honra ao teu nome. Esse templo aqui foi construído em honra a quem? Ao nome de Deus, né? Versículo 9. Aí ele diz: neste santuário que foi construído em honra do teu nome, quando nós temos alguma desgraça,
quando alguma desgraça nos atinge, seja castigo da espada, seja peste, seja fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo. Mas será que é só aqui na igreja que a gente se coloca diante de Deus e ora? Nas nossas casas também. Porque a Bíblia fala, você ora ao seu pai que em secreto, né? E o seu pai que te vê orando em secreto vai te atender. Então nós temos nossos momentos particulares com Deus, né? Também. Aí ele fala mais, né? Aqui no versículo 12, já passamos, pula para o 12 aí, gente. Ó nosso Deus, ainda na oração de Josafá, não irás tu julgá-los, pois o quê? Não temos forças para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Primeiro, no início da oração dele, ele exaltou o poder de Deus. Em nossas orações, vamos fazer assim, seguir esse modelo. Jesus também deu um modelo do Pai Nosso, que também é semelhante, segue esse critério aqui, né? Exaltação ao Pai, ó. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, não é isso? Então, primeiramente, exaltação ao nome de Deus. Aí, depois a gente reconhece que na oração a nossa necessidade, a nossa fraqueza. Ele diz lá no versículo 12, nós não temos força nenhuma para enfrentar estes inimigos, este exército imenso que vem nos atacar. Continuando, esse verso aqui é precioso, tá? Ele reconheceu que ele não tem força, mas o que ele faz? Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos e voltados para ti. Então vamos relembrar isso aqui. Exaltação do nome de Deus e depois reconhecimento da nossa impotência, nossa fraqueza. Não temos força, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Então, tipo assim, humanamente falando, seja qual for o seu problema, fala isso para Deus. Deus, você é todo poderoso. Eu tenho um grande problema, mas o Senhor é maior. O Senhor é todo poderoso. Então, não tenho força para vencer essa dificuldade esse problema que eu estou passando. Eu não sei o que fazer também. A única coisa que eu sei que eu devo fazer é entregá-lo nas suas mãos. Por isso eu estou com os olhos voltados para o Senhor, para o Deus que tudo pode fazer em meu favor. Um terceiro ponto da atitude de Josafá, na oração dele. Confiança na palavra de Deus. Nos versículos 15, 16, 17, nós vamos ver o que aconteceu. Versículo 15. Lá no meiozinho, começo, ele disse, no versículo 14, na verdade, veio o Espírito do Senhor sobre um homem chamado Jaaziel, que estava no meio do povo, um levita. E por meio desse levita, Deus deu a resposta a Josafá da oração que ele fez. Ele não pediu socorro? Sim, ele pediu socorro. Então Deus usou o Jaaziel para dar a resposta. O Espírito Santo veio sobre ele e ele falou. Deus falou pela boca do profeta. Lá no meio do versículo 15. Não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa deste problema, por causa dessa multidão, desse gigante, dessa dificuldade que você está passando. Continuando. Pois essa batalha, em algumas versões diz, a luta, pois a luta não é de vocês, mas de Deus. E há um versículo que diz que a nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades, né, do mal nas regiões celestes. A luta é de Deus. Seja você jovem, seja você criança, seja você adulto ou idoso, a luta é do Senhor. Permita que Deus batalhe as suas batalhas, as suas lutas. Eu tenho as minhas lutas, e aí uma das dificuldades que o ser humano tem é de permitir que Deus lute por ele, né?
Porque quando a gente pede, mas fica ansioso. Quer que a resposta seja imediata, quer que a resposta seja do jeito que a gente está querendo. Deus, eu estou te pedindo algo, responde para mim, dá assim, 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 do jeito que eu estou te pedindo. Mas Deus sabe o que é melhor para nós. Ele pode sim te responder, mas vai ser da maneira dele, porque ele sabe o que é melhor. Aí nós precisamos ter essa humildade de aceitar, né? No versículo, ainda aqui no 17, vocês, o profeta falando, né? Deus falando pela boca do profeta, vocês não precisarão lutar. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo nem se desanimem, saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Tá, Deus disse, vocês não vão lutar. Não se desanime, não se desespere, vocês não vão lutar. Fiquem do meu lado e vocês vão ver o livramento que eu vou dar para vocês. Mas vocês têm que fazer uma coisa. O que Deus pediu? Lá no versículo 17, no finalzinho. Saiam para enfrentá-los. Mas se a luta é de Deus, e se eles não iam ter que fazer nada, como que eles iam enfrentar o inimigo? Saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. E quando o rei Josafá ouviu isso, versículo 18, ele prostrou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e de Jerusalém prostraram-se em adoração perante o Senhor, agradeceram pela resposta por meio do profeta. A vitória já tinha sido ganha? O inimigo já tinha sido derrotado? Não, mas eles tiveram fé na palavra do profeta. Aí o que eles fizeram depois? Versículo, aqui um quarto ponto da atitude de Josafá, do rei, ação de fé, louvor, versículo 21, vamos lá. Aliás, no 21 não, vamos ao versículo 19, tá? 19. Então os levitas, descendentes dos coatitas, dos coreitas, levantaram-se e louvaram o Senhor, o Deus de Israel, em alta voz. Versículo 20. De madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e o povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor. Tenham fé no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Tenham fé nos profetas do Senhor, e vocês obterão a vitória. Na minha Bíblia, a versão é diferente aí de algumas Bíblias, tá? E no 21, depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército. Ou seja, Deus disse, olha, amanhã bem cedo vocês vão sair ao deserto de Tecoa para encontrar-se com esses inimigos. A luta é minha, eu vou lutar por vocês, mas vocês precisam ir até lá. Para que vocês vão até lá? Para ver o milagre que eu vou operar nessa batalha. Vocês vão ter que sair, não vão ficar sentadinhos nos bancos, não. Vocês vão levantar cedo e vão lá. Eles tiveram que obedecer, certo? Obediência é uma das coisas muito importantes para recebermos a resposta das nossas orações. Obediência à palavra de Deus. Aí eles fizeram o quê? Louvaram. E estabeleceram ali, por meio dos levitas, né? Coreitas e outros levitas. São 3 tipos, né? Coreitas, gersonitas e tem mais um outro grupo. Fizeram um coral. Estabeleceram de manhã bem cedo o exército, todos os soldados do povo de Judá, enfileirados, né, como a gente imagina que a gente vê os soldados de hoje fazem assim, né, enfileirados, tal, para a batalha. Mas na frente do exército ele pôs o coral, o grupo do louvor,
lutou à frente do exército. Ué, mas que luta que vão enfrentar cantando, né? Só um milagre de Deus mesmo, porque para quem vai realmente lutar, matar e morrer, vai estar com espada, escudo, capacete. Não, o coral do Senhor estava à frente do exército para louvar. E em agradecimento pela resposta dada pelo profeta, certo? Continuando aqui no versículo... O que eles diziam quando eles louvavam? Deem graças ao Senhor, pois a sua misericórdia dura para sempre. Versículo 22, é muito importante isso. Quem está com a Bíblia aberta pode ver. Quando eles começaram a... Quem está com a Bíblia aí? Quando eles começaram a fazer o quê? A cantar, a louvar e a entoar louvores. O Senhor pôs emboscadas contra os homens de Amon e de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Quando você tiver com problema, do menor ao maior, a exemplo desse povo aí, o que é que a gente deve fazer primeiro? Louvar. Primeiro você entrega o problema em oração, né? Orou? Entregou para Deus? Já fez essa parte? Beleza, agora você vai fazer o quê? A segunda parte? Louvar. Louvar. Paulo e Silas, o que eles fizeram dentro da prisão? Depois de terem sido açoitados. Pregaram o evangelho, foram açoitados e foram acorrentados e presos. Eles fizeram o quê? Louvaram. Depois do louvor, o que aconteceu com a prisão? O anjo veio e abriu as correntes, fez com que soltassem as correntes, os algemas de Paulo e Silas, as portas se abriram. E o carcereiro, quando ouviu aquele estrondo, que o anjo foi lá e viu, acordou e viu que estava tudo aberto, ele já ia se matar. E Paulo, não faça isso, estamos todos aqui. Foi depois os louvores. Se você está com problema e você só chora, você só resmunga, você só reclama, vai resolver? Vai resolver o problema? Murmurar, se lastimar, amaldiçoar, blasfemar, gritar, não vai resolver, só vai piorar a situação. Então, chorar, pode chorar orando, abrindo o coração a Deus, mas depois do choro, se alegre, louve, porque Deus ouviu a tua oração, amém? Então, quando eles louvaram, Deus pôs emboscadas, aquele povo começou a se degladiar e matar uns aos outros. No versículo 24, vamos falar sobre o milagre, né? Primeiro o milagre aconteceu aonde? No coração do povo de Deus, que aceitaram a palavra, que tiveram fé. Vamos lá, versículo 22. E depois, o próximo milagre foi a oração atendida, né? Versículo 22 diz, aqui ó, 23, os amonitas e os moabitas atacaram os do monte Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Versículo 24. Quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres. Tinha alguém para eles lutar, matar? Não, ninguém. Deus operou o milagre e aquelas pessoas foram mortas porque elas se mataram umas às outras. E o povo de Deus não precisou levantar um dedo para vencer nessa batalha, porque Deus disse, a batalha é minha, e se vocês tiverem fé e me obedecerem, vocês vão ver o milagre que eu vou operar na vida de vocês, na minha e na sua vida também será assim, amém? E continuando, a bênção não parou ainda não, ainda tem bênção. Então Josafá, versículo 25, e seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grandes quantidades de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram quantos dias saqueando?
3 dias levando o despojo. Tudo que aquele povo inimigo deixou de valor, o povo de Deus pôde levar embora para eles. Além de derrotar os inimigos, Deus ainda deu um presente. Aqui, ó, o que eles tinham de valor é de vocês, podem levar. E aí, com base nessa história que nós acabamos de ouvir e que nós conhecemos, a gente tem razão para reclamar e para desconfiar desse Deus? Nós temos motivo para reclamar de Deus? Não temos, gente. Se minha vida tem sido uma derrota, uma atrás da outra, é porque eu não tenho buscado a pessoa certa para me ajudar a vencer as batalhas. Eu não tenho buscado a Deus de coração, né? Sem reservas, com inteireza de coração. Eu tenho ficado o quê? Meio dividido, né? Um pé lá, um pé cá. Então, enquanto eu não fizer essa busca sincera, de verdade, Deus não vai poder derramar suas bênçãos sobre mim. Infelizmente, é bem assim que acontece. Então, se você é o problema que está impedindo de Deus te abençoar, clame a Deus: Senhor, o problema sou eu que estou impedindo do Senhor derramar a bênção sobre a minha vida. Onde que eu estou errando, que eu estou impedindo do Senhor me abençoar, de o Senhor resolver a minha dificuldade, suprir as minhas necessidades? O Espírito Santo vai te mostrar: olha, eu acho que você precisa melhorar nisso, naquilo, e aí a gente vai, né? À medida que a gente clama, que a gente pede, né? Para que Ele mostre, Ele mostra. Ele mostra onde você está errando, que está fazendo com que as bênçãos dele não cheguem até você. Às vezes nós mesmos somos a pedra de tropeço para a nossa própria vida, né? No 4º dia, versículo 26, eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso, até hoje, esse lugar é chamado Vale de Beraca. 27. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor os enchera de alegria, dando-lhes vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém e foram ao templo, ao som de liras, harpas, cornetas. E, para finalizar, depois de tudo, as outras nações pagãs ao redor, elas passaram a temer ao Deus de Israel, né? E o temor de Deus veio sobre todas as nações quando souberam como o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá manteve-se em paz, pois o seu Deus lhe concedeu paz em todas as suas fronteiras. Então, assim, se você é uma pessoa de oração, que anda na presença de Deus, o diabo e os seus anjos vão se aproximar de você? Se você está cercada pelos anjos de Deus, não vão se aproximar. É por isso que a gente tem que estar buscando sempre a presença de Deus. Nos Salmos diz, os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livra. Então, se eu tenho que fazer, mesmo que venha dificuldades como veio sobre Paulo, né? Mas Paulo sabia por que ele estava passando por aqueles problemas, né? Aquelas dificuldades. Ele estava sendo perseguido porque ele estava pregando o Evangelho. E para Paulo e os servos do Senhor, os discípulos, os apóstolos, sofrer pelo Senhor era um privilégio. Porque mais sofreu por nós foi Jesus. Então, essa mensagem, já para finalizar, as principais lições que nós aprendemos: fé acima do medo. 2, a batalha do Senhor. 3, o poder do louvor e a oração. 4, obediência, que é importante para que a bênção seja concedida. E 5, por último, temos que recordar as vitórias que já tivemos no passado. Nada temos que temer quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos como o Senhor nos guiou no passado. Se eu esquecer as bênçãos que eu já recebi no passado, eu vou começar a temer meu futuro. Mas se eu lembrar do que Deus já fez por mim, eu não vou temer o futuro, porque eu sei que Ele vai continuar me
abençoando. Em resumo, segundo Crônicas 20, é um chamado de Deus a nós para a dependência total dele, mostrando que a fé e a adoração podem desarmar inimigos e trazer livramentos sobrenaturais. Acreditam? Então digam amém. Amém. Então vamos agora ficar em pé e louvar o hino de número 357, Bendita a Hora de Oração. Oremos. Querido Santo Deus, nós temos um pedido a te fazer neste momento. Nos ensina a orar, nos ensina e nos ajude a depender do Senhor. Coloca em nosso coração o louvores de gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor fez, faz e fará por nossa vida. Que o nosso viver seja testemunho de vida transformada, de vida consagrada ao Senhor. E que as pessoas, ao olhar para nós, encontrem a Tua presença, sintam o desejo de te conhecer por meio do nosso testemunho. Porque o que mais as pessoas precisam no mundo, que estão em desespero, estão sem esperança, é encontrar um ponto de apoio, um ponto de socorro. E o socorro e a nossa salvação, a nossa esperança está no Senhor. Então, obrigada porque o Senhor nos trouxe até aqui. Nos conduza a cada dia rumo ao Canaã celestial. E nos use para pregar a Tua mensagem às pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém.